Olá, mulheres lindas do meu coração, mulher amada, maravilhosa, mãe solteira e cristã. Como você está hoje? Você entendeu com o vídeo de ontem que o Senhor, o teu Criador, é o teu marido? Hoje você está se sentindo mais valorosa, mais valorizada, mais linda, mais bonita, mais cheia de graça? Espero que sim, porque eu com certeza estou. Gente, hoje o assunto é tão bom quanto o assunto de ontem. E é tão polêmico quanto. E é tão, como que eu posso dizer, profundo e crítico. Crítico, essa é a palavra. É tão crítico quanto o assunto de ontem. Hoje nós vamos falar a respeito de quando eu sou cristã, separada do pai do meu filho, e ele não é cristão, não professa a mesma fé que eu, é de uma outra religião, é ateu, sei lá, serve a qualquer outra coisa, não sei. Mas o que fazer? Então, você deve pensar assim: se eu sou cristã, nós cristãos, nós temos plena certeza de que a nossa crença em Cristo é verdadeira, né? De que Jesus é sim o Filho de Deus, é o próprio Deus que encarnou, veio aqui nessa terra, morreu, ressuscitou, pagou pelos nossos pecados e que um dia ele vai voltar para nos buscar, certo? Nós temos plena confiança a respeito disso. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus irrevogavelmente, completamente, incontestavelmente. Nós cremos nisso, não cremos? Sim, nós cremos que essa é a verdade absoluta, não cremos? Sim, nós cremos. No mundo onde tantas verdades são relativas, nós cremos em uma verdade absoluta, certo? Certo, corretíssimo. Então, se eu creio, se eu estou do lado da verdade, do lado do Deus verdadeiro, é certo que se o pai do meu filho não professa a mesma fé que eu, não acredita em Deus como eu, não é da mesma denominação que eu, é correto que eu afaste o meu filho dele, certo? Errado, minha gente. Ô, mãezinha, não faça isso. Olha só, é certo sim que Jesus nos mandou pregar as boas novas, batizar as pessoas, né? Contar das obras e do amor dele para as pessoas. E nós devemos fazer isso sempre que possível. Nós devemos orar para que as pessoas se convertam, sim, porque a gente sabe que estar com Deus é a única opção de ser feliz de verdade, é a única opção de ter a vida verdadeira, é a única opção de ter a eternidade. E além disso, é maravilhoso curtir a companhia dele, né? Não é só pelo resultado ou pelo que ele pode nos dar, é pelo processo, é pelo trajeto, é pelas experiências que a gente vive com ele, é porque é prazeroso conviver com Deus. Eu entendo isso e a gente tenta fazer com que as pessoas entendam isso. Porém, existe uma coisa muito importante que se chama livre-arbítrio. Você concorda comigo que Deus, sendo Deus, Criador, Todo-Poderoso, não devendo satisfação a ninguém, ele não precisava nos dar o livre-arbítrio? Ele podia simplesmente fazer todo mundo amá-lo e pronto, e chega, e segui-lo, e não dar todos esses problemas que existem no mundo, certo? Porém, ele, sendo grandioso, majestoso, superior a tudo, e não devendo satisfação a ninguém, ele escolhe respeitar. Meu Deus, isso explode a minha mente. Ele escolhe respeitar a sua e a minha escolha de não segui-lo. Entende? E pensa comigo, se o Deus Todo-Poderoso, que é o único que poderia nos manipular a ponto de nos fazer robôs, de nos fazer adorá-lo, se ele não faz isso, por que eu e você temos que fazer? Muito menos afastar o filho de um pai por causa disso. Certo, minha gente? Eu concordo que existem pais que são nocivos para as crianças, assim como existem mães também, que não são bons exemplos, pais que são abusadores, que são violentos, que, que não valem nada, né? Essa é a verdade, gente. Não estou falando desses casos, isso aí deve ser decidido na justiça, não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de simplesmente casos em que as crenças não são iguais, os pais são separados, e aí o que fazer? O que fazer com os filhos?
né? Mas você não tem o direito de afastar o seu filho do pai dele, de impedir o relacionamento deles, de incentivar. Você não tem o direito de não incentivar a aproximação dos dois simplesmente porque o pai dele não é cristão. Ou porque é cristão, mas não é da mesma denominação que você. O que acontece comigo? O pai da minha filha não é adventista do sétimo dia como eu, sabe? Tem muitas coisas que nós dois não concordamos, apesar de ambos sermos cristãos, certo? Porém, eu amo vê-lo com a Isabela. Isabela é minha filha. Eu amo ver os dois juntos. Eu amo ouvir os dois conversando. Eu amo ouvir os dois dando risada, tirando sarro um do outro. Eu amo que ela vá passar um tempo com ele, que ela aprenda coisas com ele, porque as coisas que ele tem para ensinar para ela dependem das experiências de vida dele que eu não tive. São coisas que eu não posso ensinar para ela, entende? Então eu não posso achar que porque eu sigo uma determinada linha, uma determinada crença, a, a minha presença na vida dela é mais importante do que a presença dele, sabe? Porque a presença dele enriquece a vida dela, entende? E você, se você está vivendo numa situação dessa, em que você é cristã e o pai do seu filho não, vocês são separados, e você está ensinando o caminho, né, para a criança e tal, e de alguma forma o pai não contribui com isso, eu sei que isso não deve ser nada fácil, nada fácil. Mais uma vez eu digo que eu sou uma sortuda, porque apesar do pai da minha filha não ser da mesma denominação que nós duas, né? Porque a minha filha também é batizada na igreja adventista por escolha dela. Apesar disso, ele respeita muito o nosso caminho, sabe? A gente respeita muito um ao outro. Então, eu tenho muita sorte, mas eu sei que poderia não ser assim, sabe? Ele poderia criar problemas, ele poderia tentar desvalidar as coisas que eu ensino para ela, eu poderia falar mal da minha igreja para ela, né? Sei lá, qualquer coisa. Mas ele não faz isso. Se fizesse seria muito ruim e eu sei que tem pessoas que passam por isso. Principalmente se for uma pessoa que é cristã, né? Se a mãe é cristã, mora com a criança e o pai não é cristão, ou se o pai não é cristão e além disso pratica coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Eu sei, eu sei que deve ser muito difícil. E eu te convido a assistir o filme Quarto de Guerra, se você ainda não assistiu. Mas não só assistir, a colocar em prática os princípios daquele filme, porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A oração e o exemplo podem muito. A gente minimiza as coisas, né? A gente quer pílulas imediatas. A gente quer que as coisas se resolvam assim, a gente quer que tudo seja do nosso jeito porque tem que ser, porque a gente tá certo, como eu acabei de falar, porque eu sigo a verdade, então eu tô certa, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é assim. Você precisa respeitar as pessoas. Você precisa colocar as suas causas diante de Deus. Imagina se Deus não quer que o pai do seu filho seja cristão, que ele siga o caminho do Senhor, que ele seja abençoado. Imagina se ele não quer que o seu filho veja um bom exemplo no pai. É claro que ele quer, ele é o mais interessado nisso. Então coloca esta causa diante do Senhor. Ora, trata o pai do seu filho bem. Fala bem dele para o seu filho. Não fale mal do pai do seu filho para o seu filho. Não importa o que ele faça, não faça isso. Além disso ser alienação parental, pesquisa lá depois que você vai ver. É um crime diante da lei. Espiritualmente falando, é terrível. E emocionalmente para o seu filho é pior ainda, porque é uma criança que cresce numa confusão, sabe? Então, se você passa por essa situação dificílima, leve aos pés do Senhor, intensifique as suas orações, dê um bom exemplo, seja uma cristã verdadeira, dê um bom exemplo, né? Seja gentil, trate o pai de seu filho bem, acolha ele,
né? Fale bem dele para o seu filho, incentive os dois a conviverem juntos. E quando você estiver com o seu filho, seja um bom exemplo, né? Fale para ele da palavra de Deus, mas também viva a palavra de Deus, né? Ore com ele, ensine-o a orar, ensine-o a ir à igreja, seja fiel a Deus e ensine-o a seguir esse caminho. Porque eu tenho certeza que quando for para ele escolher um caminho, se você for um bom exemplo e tiver em oração e comunhão com Deus, ele vai escolher o caminho do Senhor. E talvez até o pai dele, pelo exemplo do seu próprio filho, acabe escolhendo esse caminho. A gente não sabe os milagres que Deus pode fazer, mas são muitos, são muito grandes. Outra coisa que eu quero dizer para você, às vezes, se você está fazendo isso de tentar afastar o seu filho do pai dele, porque o pai dele não é cristão, ou não professa a mesma fé que você, ou é de outra religião, isso também pode estar sendo uma desculpa para você agir com birra. Porque às vezes o relacionamento não termina bem. Gente, eu sei disso porque eu falo muito bem do pai da minha filha, porque ele é realmente uma pessoa maravilhosa e porque hoje a gente se dá muito bem, mas a gente já brigou muito. A gente já brigou muito. A gente já discordou muito, a gente já bateu muito a cabeça. Mas uma coisa que a gente sempre teve, a gente sempre se uniu muito pela Isabela. Sabe? A gente sempre teve essa noção de, não, a gente brigou e tal, mas depois um foi falar com o outro, pedir desculpa, porque a gente sempre teve essa cabeça de que a gente tem que se unir. Ai, gente, desculpa, é o meu despertador. A gente sempre teve essa cabeça de que a gente tem que se unir por ela, sabe? Então a gente não é perfeito, estamos longe disso, mas a gente sempre teve isso. E você, se você quer realmente fazer bem ao seu filho, por favor, incentive ele a ter um bom relacionamento com o pai. Né? Seja você também uma boa mãe, uma mãe agradável, né? Tanto na questão da disciplina, de ensinar o caminho de Deus, quanto de dar amor, carinho, de ser também divertido e brincar com ele, né? Para que ele goste também de estar com você, para que ele também fale bem de você, né? Para que você seja um bom exemplo. Então, esse vídeo foi para te dizer que não, você não tem o direito de desrespeitar a crença de ninguém ou a falta de crença. Você não tem o direito de afastar o seu filho do pai dele porque o pai dele não crê na mesma coisa que você. Você precisa respeitar o livre-arbítrio das pessoas, você precisa inclusive respeitar o livre-arbítrio do seu filho e o direito que ele tem de ter um pai, certo? E nunca esqueça de uma coisa, as pessoas amam quem dá liberdade a elas. Você pode ver que quando a gente é preso, é escravizado, é controlado por alguém, a gente pode até amar essa pessoa, mas no fundo a gente fica com uma raiva. Quando a pessoa sai de perto, a gente faz aquilo que ela odeia que a gente faça na presença dela. A gente fica com uma birra. E quando a pessoa é aquela pessoa que dá segurança para você estar com ela, quando é uma pessoa que te apoia, mas permite que você vá e viva o que você tem que viver e seja livre e respeite as suas crenças, as suas escolhas, você sempre quer voltar para essa pessoa, sabe? Você ama essa pessoa, você ama a companhia dela. E nós, mães, muitas vezes achamos que nós temos o direito de controlar os nossos filhos e não é nada disso. A gente tem o dever de ensinar para eles o caminho, de orientar, de corrigir quando estiverem errados, mas nós devemos também respeitá-los, né? E quanto mais eles vão crescendo, a gente tem que dar mais autonomia, ensiná-los a escolher bem, para que eles possam ter a autonomia de escolher e ainda que algum dia eles sigam por um caminho que a gente não concorda, nós devemos amá-los da mesma forma e sempre orar por eles, porque eu acredito que quando a gente entrega nossa família na mão de Deus, Deus faz o impossível. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mesmo que esse vídeo tenha te confrontado, eu peço que você ore a respeito, que você reflita. Eu tô compartilhando aqui coisas que
Às vezes são coisas que eu já fiz errado e acabei aprendendo certo, às vezes são coisas que eu sempre acreditei que são certo e que eu preciso compartilhar com você, para que você não cometa erros dos quais você vai se arrepender e até mesmo erros que podem ser irreversíveis no futuro, tá bom? Agora eu vou lá buscar minha filha na escola, que o despertador já tocou, e até amanhã. Tchau, tchau!